o elemento distintivo do cristianismo é esta ação permanente de Deus, ação perfeitamente reconhecível, tá certo? Através dos milagres. Outra coisa, ver narrativa de milagres não é suficiente, porque mais adiante ele dá um outro exemplo do bahaísmo, né? A diferença dos milagres cristãos é o seguinte, é que para cada 10 mil milagres anunciados, tá certo? Só sobram 2 ou 3, porque todos são investigados meticulosamente, tá certo? A igreja faz um esforço danado para desmascará-los, e só o que resiste a todos os testes de desmascaramento é tido como milagre. Não existe equivalente disso em religião nenhuma, ao contrário. Existe apenas a propaganda dos milagres, mas não o teste. Quer dizer, isso quer dizer que esses milagres, tal como são alegados no budismo e outras religiões, né, eles são elementos de persuasão, mas eles não se incorporam na estrutura da fé. Não há uma relação orgânica, tá certo, entre uma coisa e outra. Se houvesse, eles teriam que ser depurados, exatamente como se faz na religião católica. Ou seja, você não pode aceitar qualquer presunção de milagre como se o fosse. No cristianismo também existem milagres não comprovados, tá certo? Ou alguns que são comprovados, mas por meios que não são oficialmente os da Igreja Católica. Por exemplo, James Rutz, no livro Mega Shift, ele narra inúmeros milagres que até foram alguns comprovados cientificamente, mas não são incorporados na doutrina católica, porque foi uma ou outra igreja isoladamente que o fez. Quer dizer, esses milagres podem ser autênticos, evidentemente, e alguma relação com o tronco central da religião cristã eles têm, mas isso não está esclarecido, ao passo que nos milagres dos santos católicos isso aí está meticulosamente depurado e incorporado. Então eles são ainda o mito cristão se desenvolvendo diante dos nossos olhos. Então eu creio que a diferença específica do cristianismo, especialmente do cristianismo católico, é esta presença constante e documentada da ação divina. Os judeus também têm alguma coisa similar, mas eu tenho pouco conhecimento a respeito, então não vou abrir a minha boca, tá certo? Mas eu sei que o trabalho que os rabinos fazem de constante reinterpretação dos fatos à luz da Torá é um negócio de uma seriedade monumental. Eu dei o exemplo desse rabino Jonathan Cahn, que analisou as coisas do 11 de setembro na luz da Torá. Eu geralmente não gosto muito dessas coisas, porque esse dia saiu um artigo do Walid Shoebat, um sujeito que era um ex-radical islâmico que se converteu ao cristianismo e faz umas análises muito boas, e ele disse que quando a Bíblia fala todo o mundo, não quer dizer todo o mundo, quer dizer todo mundo que circundava Israel, e ele dá vários exemplos disto. Então ele diz, olha, o pessoal está interpretando toda essa coisa de maneira muito nacionalista, quer dizer, fazendo como se a Bíblia estivesse falando do seu país, né? O cara é inglês, então a Bíblia gira em torno da Inglaterra, se é americano gira em torno dos Estados Unidos, só falta fazer a mesma coisa, achar que o Brasil, que é o grande personagem da Bíblia. Se bem que tinha gente, nos anos 30, 40, tinha uns camaradas que, meio teosófico, que faziam isso, né? Mas ele dizia, é um absurdo você dizer que o anticristo dominará o mundo todo, porque lá está dito que o anticristo entrará em guerra com a nação mais poderosa e será derrotado. Então, se tem uma nação mais poderosa que ele, então ele não manda no mundo inteiro. Tá certo? Então, procura esse artigo do Walid Shoebat, Shoebat, que está no World Net dele dessa semana. Esse artigo é um calmante para os amadores de interpretações apocalípticas, tá certo? Que fazem as previsões assim mais realmente apocalípticas, né, para a semana que vem, para o mês que vem, etc, etc. E que muitos deles acham que sabem quando vai ser o fim do mundo, quando o próprio Cristo diz que nem ele sabe, né? Quando o Cristo diz que ele não sabe, que só Deus Pai sabe, quer dizer, Deus Pai é o poder divino, é a vontade divina, e Cristo é a inteligência divina, tá certo? É o Logos, é o conjunto por assim dizer, das leis eternas, né? E quando ele diz isso, então, o que ele está dizendo? Que o fim do mundo será uma livre decisão da vontade divina. E não algo que deva estar predeterminado e que seja racionalmente deduzível. Então, é claro que todas as religiões dizem a mesma coisa.
a respeito da estrutura da realidade. Ou seja, a concepção metafísica e cosmológica que tem é realmente idêntica, o que prova, vamos dizer, que elas têm algum fundo de inspiração divina. Mas elas concordar naquilo que estão dizendo não quer dizer que elas são a mesma coisa. Né? Porque são, vamos dizer, só do ponto de vista da doutrina metafísica. Eu digo, bom, mas espera aí. E os meios de salvação? E a ação divina? Né? E a relação direta entre o fiel e Deus é completamente diferente. Aliás, falando nisso, tem uma outra pessoa que mandou uma outra pergunta, até em termos meio desafiadores. Diz assim, mas por que o senhor usa aí a filosofia grega, esse simbolismo, para interpretar a Bíblia, em vez de interpretar tudo à luz da Bíblia? Eu digo, bom, em primeiro lugar, eu não conseguiria ler a Bíblia se não existisse já os simbolismos anteriores. Quando Moisés escreveu a primeira linha da Bíblia, no princípio Deus criou o céu e a terra, ele escreveu para pessoas que sabiam o que era céu e terra, ou não. Né? E de onde elas obtiveram essa informação? Não foi da Bíblia, certamente. Né? Então, elas também sabiam que a terra era o limitado e o céu era o ilimitado. Então já sabiam o ápero. Se elas não soubessem isso, elas não teriam entendido nem a primeira linha da Bíblia. A Bíblia se refere constantemente a um universo existente que a precede. E, vamos dizer, todas as suas palavras têm que ser interpretadas em função destes referentes, senão não faz o menor sentido. Por exemplo, o referente geográfico, onde está a cidade tal, né? Ou o que é, vamos dizer, a figueira, né? O que é a azeitona, assim por diante. Né? Então, hoje em dia, você tem toda uma ciência do simbolismo, que já fez o repertório desses significados tradicionais de todos esses objetos, e sem dúvida você vai precisar disso para você entender o que a Bíblia está falando. Não é isso? Então, por exemplo, você pega isso na própria tradição islâmica, você tem muitos elementos que contribuem para isso. Né, que evidentemente parte de um texto hebraico para o texto árabe do Corão e vai lá especulando os simbolismos. Né? Quando Jesus Cristo seca uma figueira, por que foi exatamente uma figueira? Então, quando você vai ver a figueira, na poesia tradicional, representa as ideias universais, que é aquela que contém muitos nessas sementes do figo, né, são muitas. Então, uma ideia geral que abarca muitos entes particulares. A parte que a azeitona representa os entes particulares, cada uma só tem uma semente. Né? Então, quer dizer, secar uma figueira significa muito mais do que secar uma figueira, significa eliminar uma espécie inteira de seres, fica apagada, que não existe mais. Então, e isso acontece na realidade, você vê espécies extintas, não foi um ente que foi extinto, foi uma espécie inteira, e assim por diante.